Provavelmente você já sabe que o Pelé jogou nos Estados Unidos, né? Jogou na antiga MLS. Provavelmente você nem sabe qual que é o nome do time. Foi o New York Cosmos, obviamente de Nova York. Mas você conhece o bastidor de toda essa contratação? Você sabe quantos gols ele fez? O que ele conquistou? É isso que nós vamos ver hoje. Bom, depois de 19 anos com o Santos, Pelé ele se aposentou de clubes brasileiros. E alguns anos mais tarde, ele saiu da sua aposentadoria, que ele tinha se aposentado, né, do futebol. Ele saiu da aposentadoria e assinou com o New York Cosmos, da North American Soccer League, que é a atual MLS, nos Estados Unidos, para a temporada de 1975. Os valores do contrato são meio que desconhecidos. Num livro de Pelé chamado A Importância do Futebol, o próprio Pelé afirma que tinha acordado $1 milhão por 7 anos. Mas algumas fontes falam entre 2, 3 milhões, 7 milhões, 5 milhões de dólares por 3 anos. Mas o que é concretizado mesmo, o que é de concreto na história, é que o Pelé ele era apontado na época como o atleta mais bem pago do mundo. E aí as cifras podem mudar, mas o que já é de concreto é que o Pelé era o atleta mais bem pago do mundo na época. O contrato com o Cosmos previa explorar comercialmente a imagem de Pelé. Obviamente, um dos melhores jogadores do mundo na época, todo mundo já pensava nele como que ia ficar marcado na história, né? Hoje em dia já sabemos que ele é considerado o rei do futebol. E o time do New York Cosmos, ele pertencia à Warner Communications. E o Pelé foi nomeado para o cargo de relações públicas da empresa. Aí Pelé teve mais um trabalho para fazer. A ideia de contratar o Pelé, ele tinha partido de um britânico chamado Clive Toye, o diretor-geral do time americano. Após conhecer o próprio Pelé, Edson Arantes do Nascimento, em 1971. Aí entre 1971 e 1975, esse diretor-geral ele tentou várias vezes contratar o Pelé, mas tinha vários empecilhos, como por exemplo a resistência do governo brasileiro, que não deixava ele sair, e também tinha interesse de clubes europeus para tentar contratar o rei. Mas eles conseguiram. O Cosmos conseguiu convencer o Pelé e o governo brasileiro. E o secretário de Estado dos Estados Unidos, Harry Kissinger, enviou um telegrama ao chanceler brasileiro Antônio Azeredo de Silveira, pedindo ajuda para convencer o próprio Pelé, alegando que a contratação contribuiria para estreitar as relações entre os países, porque mais ou menos na época os Estados Unidos e o Brasil, né, não estavam muito bem um com o outro, né? O Brasil tinha saído de uma ditadura militar, e tinha alguns indícios que o Brasil ia virar comunista, essas coisas, e obviamente os Estados Unidos estavam meio numa rixa com o Brasil naquela época. O Azeredo, né, que é o chanceler brasileiro, ele não entrou em contato com Pelé, que o próprio Pelé aceitou a proposta. E o Cosmos anunciou oficialmente a contratação do rei no dia 10 de junho de 1975. Então já foi há um tempinho atrás. Algumas semanas depois, mais ou menos 20 dias depois da anunciação da contratação, o Pelé ele se encontrou com o presidente americano Gerald Ford na Casa Branca. E segundo alguns arquivos sigilosos liberados para o público, a conversa entre Ford e Pelé
girou em torno do baixo rendimento da seleção americana e a expectativa de que Pelé poderia estimular o futebol profissional no esporte dentro do país, porque obviamente todo mundo já sabe que o soccer deles, que é o nosso futebol, não é tão famoso lá. Hoje em dia tá começando a ficar mais famoso, só que os esportes mais praticados lá são o basquete e o futebol americano, obviamente. Mas agora falando especificamente do Pelé no Cosmos, ele estreou no time americano no dia 15 de junho de 1975 contra o Dallas Tornado no antigo Downing Stadium. E o jogo terminou 2-2. E essa partida atraiu imensa atenção por todo o país. O confronto foi transmitido por 30 países pela rede CBS, que é uma das maiores redes televisionais dos Estados Unidos, e teve um público de 10 milhões de pessoas, que é um recorde para jogo de futebol na época. Segundo o jornal New York Daily News, às 10 da manhã já se formavam filas para a compra de ingressos, que chegavam a ser vendidos quase pelo triplo valor por cambistas, né? Um cambista, para quem não sabe, são pessoas que vendem os ingressos ilegalmente. A partida também foi acompanhada por 152 fotógrafos, quantidade que era bem superior por exemplo, na posse do presidente americano Jimmy Carter, que foi 2 anos depois. E o Pelé, nessa partida, ele teve uma atuação destacada. Ele fez um gol e deu uma assistência. E também, em algumas partes do jogo, ele permitiu que seus companheiros ficassem cara a cara com o goleiro adversário, dando assistência, passes decisivos, e os caras erravam, né? Não dá pra esperar outra coisa. Mas apesar de já ter passado bastante da sua melhor fase, que na época já não era o melhor Pelé de todos os tempos, Pelé foi creditado com o aumento significativo da sensibilização e do interesse do público no esporte do futebol, o soccer, nos Estados Unidos. A média de público na Liga Americana no ano de 1974 era de 10 mil torcedores por partida. Já com Pelé, em 1975, o Cosmos, time que ele atuava, tem uma média de 34 mil torcedores por partida. Então assim, rapaziada, o que um jogador faz é a diferença de um clube de futebol. Isso é escandaloso. Tem alguns exemplos do Messi com Barcelona. O Messi com Barcelona é um grande exemplo. Muitas pessoas vão para o Camp Nou para assistir o Messi e não assistir o Barcelona. E provavelmente várias e várias pessoas naquela época queriam ver o Pelé, não queriam ver o Cosmos, queriam ver o Pelé jogar pertinho dos seus olhos nus, né? E durante sua primeira aparição pública em Boston, ele foi ferido por uma multidão de fãs que o cercaram e foram evacuados por uma maca. O Pelé marcou 37 gols e fez 30 assistências jogando pelo Cosmos. Com o Pelé em campo, foram quebrados 3 recordes de público. No dia 9 de abril de 1976, que teve 58.128 pessoas presentes no estádio. Pra falar o estádio, eu não sei qual que é. Também teve no dia 9 de junho de 1977, que o público foi de 62.394 pessoas, recorde para o futebol nos Estados Unidos. E também no dia 14 de agosto de 1977, que foi 77.691 pessoas que estiveram presentes para o jogo que marcou o recorde de público para o futebol na América do Norte. Esse recorde de público é até hoje em dia. Bom, mas agora para encerrar, vou falar um pouquinho do Pelé, o que ele conquistou no New York Cosmos. Ele só conquistou uma vez o campeonato americano, o campeonato estadunidense, que hoje em dia é MLS, em 1977, a última temporada dele pelo clube. E o seu último jogo pelo
pelo Cosmos foi justamente um amistoso contra o Santos. E o Santos estava fazendo uma turnê nos Estados Unidos, e a última partida de Pelé foi contra o próprio Santos. O New York Cosmos ganhou de 2-1. E esse é o final do vídeo, rapaziada. Se vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito. Mandem aí nos comentários se vocês gostaram desse estilo de vídeo, falando de um jogador que jogou num clube. E é interessante. Quero também pedir desculpas a todos pela falta de vídeos no canal nas últimas semanas. Eu tirei um tempo para descansar. E agora que eu tô de férias, vamos ter mais vídeos. E é isso, rapaziada. Valeu, fiquem com Deus. Falou!